Olá pessoal, sou o professor Luiz Hernandes, seu professor de filosofia, e esta é a nossa trilha de estudos para a segunda série do ensino médio, para a nossa prova de filosofia. Então, em pouquíssimos minutos, a gente vai passar por 7 grandes autores, né? Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty e Levinas. Vamos fazer mais ou menos 8 questões da nossa trilha de estudos para poder estudar um pouco mais, revisar melhor a matéria das nossas avaliações. Então, cada questão aí, mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Vamos começar? O que caracteriza o estágio religioso em Kierkegaard e por que ele exige o chamado salto da fé? Então, é uma questão de descrição, né, no nosso roteiro de estudos. Kierkegaard ele descreve 3 estágios da existência: um estágio que é estético, outro que é ético e outro que é religioso. No estado ou estágio estético, a vida é uma busca pelo prazer imediato. Já no estágio ético, a vida é regida pelo dever, pelo compromisso, pela responsabilidade. E por fim, no estágio religioso, a gente vai ter atenção. O estágio religioso não é a continuação do estágio ético, tá bom? É antes uma ruptura. No estágio religioso, nós vamos ter um salto da fé, né? Ele exige o salto da fé, uma decisão pessoal, sem garantia racional, em que o indivíduo se relaciona diretamente com o absoluto, mesmo contra uma moral universal. É um exemplo que a gente encontra na obra Temor e Tremor. Abraão é ordenado por Deus a sacrificar Isaac, né? Eticamente, é um assassinato. Religiosamente, é um ato de fé absoluto. E chama-se salto da fé, porque é descontínuo, não há uma ponte lógica que leve a ele. É uma decisão da subjetividade diante do absoluto. E a gente viu na história de Abraão e Isaac que, no fim, Deus o proíbe de cometer o sacrifício do próprio filho. Não faças mal ao menino. Então, é a ordem que o anjo dá para Abraão depois que ele faz esse salto na fé, né? O salto da fé. Ele não sabe como, mas ele sabe que o melhor vai acontecer e aí ele obedece a esse absoluto. Questão 2. Como o método da epoquê, a suspensão dos juízos, pode ser aplicado para analisarmos um fenômeno social atual sem os nossos preconceitos habituais? E aí, Husserl, né? A intencionalidade é epoquê, uma questão também fácil, né, de explique. Husserl propõe um método fenomenológico e 2 ideias-chave que a gente precisa ter. Primeiro, a consciência é sempre intencional. Para Husserl, consciência é consciência de algo. Segunda ideia-chave aqui é a epoquê. Epoquê é a suspensão dos juízos prévios. Para quê? Deixar o fenômeno, aquilo que se manifesta, aparecer como ele é. Ou seja, a gente vive cheio de pré-julgamentos. A epoquê coloca tudo isso entre parênteses. Uma aplicação contemporânea. Vamos pegar aqui uma polêmica social atual, por exemplo, cotas raciais. E antes de me posicionar sobre as cotas raciais em universidades ou concursos públicos, eu deixo de lado a opinião que eu vi em casa, a opinião que eu vi no meu grupo de amigos, a do influenciador digital que eu sigo. Eu deixo o fenômeno aparecer. Então eu vejo dados, as vozes de quem é diretamente afetado, o contexto histórico. Aí eu formo um juízo limpo. A epoquê não é negar a opinião. Ela, na verdade, é uma pausa metódica, né? Antes de eu opinar,
para que a minha opinião, né, para que a opinião seja minha mesmo e não apenas um eco daquilo que eu escuto, um eco do que falam por aí. Questão número 3, uma questão sobre Heidegger. Né? Como que a consciência da finitude, ou seja, o Dasein, como um ser para a morte, né? Como a consciência da finitude impulsiona o Dasein para uma vida autêntica. Para Heidegger, o ser humano é Dasein. Em alemão é Aí-Ser, ou Ser aí. É o ente que se pergunta pelo próprio ser. A gente lembra daquela crítica que Heidegger fez em relação à metafísica, da forma como ela estava sendo trabalhada desde Aristóteles. Então, para ele, a metafísica precisa perguntar pelo próprio ser e não pelos entes. Mas, entre todos os entes, nós temos o ser humano, que é um ente que pergunta pelo próprio ser, que é a condição da existência dos seres. E o Dasein é estruturalmente finito, o ser humano. Nós vamos morrer. Nós somos seres para a morte, nós caminhamos para ela. A morte não é só um evento futuro, é um horizonte que dá sentido a cada momento da nossa própria vida. E, em geral, a gente vive no esquecimento dessa finitude, dessa morte, né? Dispersos. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pensar. Porque esconder, fingir que ninguém vai morrer, parar de falar disso é a vida inautêntica. Agora, a consciência da morte rompe com essa anestesia cotidiana de fingir que a gente não vai morrer, que vai viver para sempre. A vida autêntica, ela, diante da finitude, ela é percebida como a minha vida, que é irrepetível. Ninguém pode morrer por mim, eu vou morrer. Então, reconhecer isso, ter consciência disso, nos leva para o impulso de autenticidade. Assumir as minhas próprias escolhas. Viver com sorte. O que é isso? Cuidado com um projeto de vida. A minha própria vida, porque ela é irrepetível. Questão número 4. Uma questão de julgar, né? Vamos fazer julgamentos. O homem está condenado a ser livre. A tese se sustenta diante das pressões sociais que nos levam à má fé. Essa tese é a tese de Sartre, que o homem está condenado a ser livre. Essa tese se sustenta diante dessas pressões sociais que nos levam à má fé. Então, tese famosa de Sartre: o homem está livre, condenado a estar livre. Por quê? Porque ele é condenado. Ele não escolheu existir. Ele não escolheu as suas condições iniciais. Mas, já que ele existe, existindo, ele é radicalmente responsável pelo que ele faz de si mesmo. O homem é responsável por aquilo que faz de si. Segundo Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Não existe uma natureza humana pré-definida. Cada um se constrói, se faz a partir das suas próprias escolhas. Só que essa liberdade angustia. E aí entra a má-fé. Quando, para escapar do peso da responsabilidade, eu finjo não ser livre. Eu digo, eu sou assim porque me criaram assim, todo mundo faz assim, eu não tive escolha. E Sartre dá até o exemplo do garçom, que se identifica totalmente com essa função de garçom. Ele vira apenas o garçom, como se a essência fixa dele fosse ser um garçom, fugindo da liberdade de ser também outras coisas. Eu poderia falar assim, o professor, ser apenas o professor. Não, eu sou várias outras coisas. E a tese se sustenta, gente. Pressões sociais existem, mas não eliminam a nossa liberdade. Ceder às pressões sociais sem reconhecer que a gente está cedendo é má fé.
né? A nossa escolha, a nossa liberdade de escolha subsiste. Próxima questão, uma questão para identificar, né? Qual é o argumento central que Simone de Beauvoir usa para mostrar que a feminilidade não é um dado biológico, mas é uma construção da civilização? A frase central da obra O Segundo Sexo, no qual Simone de Beauvoir discorre sobre o feminismo, sobre a feminilidade como uma construção social, né? A frase central é: não se nasce mulher, torna-se mulher. E o argumento de Beauvoir é direto, né? A feminilidade não é um dado biológico determinado pelo sexo de nascimento, né? Não é o fato de ter uma vagina que a pessoa vai nascer mulher, né? Mas ela se constrói social, cultural e historicamente mulher, porque a civilização ela impõe essa cultura sobre o corpo feminino. Aí nós vamos ter brinquedos, roupas, expectativas, papéis profissionais, padrões estéticos, comportamentos que são esperados das mulheres. E todos esses brinquedos, papéis, estética, isso tudo vai variar conforme a época, né? E isso tudo é ensinado, modelado e cobrado. Não se nasce com isso. Isso não é algo que nasce com o sexo, isso é algo ensinado e imposto socialmente. Simone de Beauvoir não nega a biologia, ela apenas reconhece o sexo como um dado, né? Mas o gênero, e o gênero para ela é o conjunto de significados, valores e condutas, e isso é que é associado a ser mulher. E isso é a construção feita pela sociedade. Então, sexo biológico é uma coisa, gênero é outra nessa perspectiva. E é justamente porque é uma construção que, segundo ela, pode ser desconstruído. É por isso que a emancipação é possível. É por isso que a mulher, como um sujeito livre, só surge, só emerge quando recusa ser apenas o outro definido pelo masculino. Então, a mulher, quando ela recusa ser o outro definido pelo masculino, ela se emancipa e se constrói mulher. Questão número 6. Como o sentimento de angústia em Kierkegaard, diante da liberdade, e Heidegger, diante do nada, revela a estrutura da existência. Então aqui a gente tem uma questão para relacionar Kierkegaard e Heidegger. Cuidado conceitual que a gente tem que ter. Em ambos tem a palavra angústia e em ambos ela não é ter medo, tá bom? O medo tem um objeto definido. Eu tenho medo específico, eu tenho medo de alguma coisa específica. A angústia, ela não tem objeto. A angústia é uma tonalidade afetiva que revela a estrutura da existência. Primeiro, em Kierkegaard, a angústia surge diante da liberdade. O ser humano percebe que pode escolher. Por isso ele vai fazer aquele salto da fé. E essa abertura infinita de possibilidades produz uma vertigem, né? Um mal-estar. E Kierkegaard vai descrever isso como vertigem da liberdade. E daí a angústia. Já em Heidegger, a angústia surge diante do nada, ou seja, diante da possibilidade do não ser, diante da possibilidade da morte. A morte é a última possibilidade. E ela pode me arrancar da existência. Então, essa possibilidade me tira do cotidiano em que tudo parece sólido, mostrando que, no fundo, nada me sustenta a não ser meu próprio projeto de vida. Né? Meu próprio projeto de vida. Então, o que eles têm em comum? Que a angústia é reveladora. Ela não é uma patologia, ela não é uma doença. Eu não preciso tomar um remédio porque eu estou angustiado. Não, aqui a angústia ela é reveladora. Ela mostra ao ser humano quem ele é.
Ele é um ser livre, finito e responsável por se fazer, por se construir. Próxima pergunta, questão número 7, né? O homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece. Isso aí é Merleau-Ponty. Qual é o papel do corpo próprio nessa percepção? Merleau-Ponty ele contesta aquele dualismo cartesiano, o dualismo do René Descartes, aquela separação rígida entre res cogitans e res extensa, entre mente e corpo. Para Merleau-Ponty, conhecer o mundo não é operação puramente intelectual, é uma vivência corporal. Daí o conceito de corpo próprio. O corpo não é um objeto que eu tenho, é o sujeito mesmo que percebe. Eu não estou no corpo como um veículo, eu sou o meu corpo. Ele é ao mesmo tempo meu modo de estar no mundo e meu acesso ao mundo. Então a frase do enunciado: o homem não está no mundo, é no mundo que ele se conhece. Significa justamente isso. Não há sujeito puro, descolado, observando o mundo. Há um ser encarnado, situado, que percebe a partir de um ponto de vista corporal, de uma postura, de uma história sensorial. Conhecer começa no corpo. Questão número 8, uma questão para descrever. E agora, Emmanuel Levinas. Como deve ser nossa responsabilidade ética diante de populações vulneráveis, à luz do conceito de rosto do outro, que é um conceito do Levinas. Para Levinas, a ética é filosofia primeira, ela vem antes da ontologia. E ela começa numa experiência concreta, o rosto do outro. O rosto do outro não é apenas uma face física, corporal, ok? É a expressão da alteridade, né? Alteridade com L. Alter, no latim, o outro, né? Então é a expressão da alteridade, daquele que não sou eu. Quem é o outro? Aquele que não sou eu. Que não posso reduzir aos meus conceitos, ao meu uso, à minha categoria. O rosto fala silenciosamente, né? O rosto do outro. Não me reduzas. E ele me convoca a uma responsabilidade incondicional. Eu sou responsável pelo outro antes de qualquer contrato, antes de qualquer cálculo. E aí, gente, diante de populações em situações de vulnerabilidade, a gente pode pensar em várias, né? Migrantes, pessoas em situações de rua, populações em fome. A gente pode pensar a partir de Levinas, né? O que Levinas diz? A responsabilidade não depende de eu conhecer ou de eu simpatizar ou ter interesse pelo outro. A responsabilidade aparece antes, né? O simples encontro com o rosto já me obriga. É uma ética assimétrica. Eu respondo sem cobrar reciprocidade. Eu sou também responsável pelo outro, mesmo que ele não possa me devolver o que eu vou fazer por ele. Então é uma ética assimétrica, não tem simetria. O outro é o meu, não eu. Ok? Recapitulando aqui bem rápido, gente, Kierkegaard, 3 estágios, ético, estético, religioso e o salto da fé. Husserl, intencionalidade e epoquê, suspensão dos juízos, para a gente ter uma opinião realmente nossa. Heidegger, Dasein, ser aí. Finitude, ser para a morte, Sorge, cuidado e projeto de vida. Jean-Paul Sartre, existência que precede a essência e o risco da má-fé, querer fingir que eu não tenho liberdade. Simone de Beauvoir, feminilidade como construção e não como um dado meramente biológico. Angústia em Kierkegaard,
diante da liberdade. E em Heidegger, diante do nada, né? Diante da possibilidade do não ser. Merleau-Ponty, o corpo próprio. E Emmanuel Levinas, que a gente acabou de ver, o rosto do outro como o início da ética. Então, foquem nesses autores, estudem e boa prova!